Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Qual é o meu propósito nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? E a maioria das pessoas acabam sofrendo com isso porque estão buscando de uma forma equivocada esse propósito. Porque eles buscam um propósito que como eu tenho que servir o mundo, como eu tenho que atuar no mundo, como eu tenho que servir as pessoas, o que é que eu tenho que fazer nesse mundo. E aí nas minhas reflexões, eu acredito que está um engano. Porque o propósito não é fazer, é ser. Não é fazer para fora, é começar com ser aqui dentro. Ser o que eu vim ser. E sendo o que eu vim ser, automaticamente eu estarei colocando isso no mundo, fazendo isso para o mundo através do meu ser. E trouxe várias linhas, várias leituras que eu tive para complementar essa reflexão. Primeiro é sobre o ego, né? O ego é um grande protetor, é um grande guardião, uma grande segurança, principalmente na nossa vida, infância, adolescência. Mas ele acaba na vida adulta se tornando um desafio se a gente não entende que ele está aqui para nos servir e não para nos governar. E a maioria de nós é governado pelo ego, sem perceber, sem saber, né? E aí algumas linhas falam de ego de maneiras diferentes. Por exemplo, no budismo tibetano, ele fala do senhor do materialismo, né? Ele fala que ele divide em 3 pilares ou 3 partes. Primeiro é a forma. Então nessa forma é o ser humano buscando, assim, de uma forma inconsciente, de uma forma acelerada, segurança e proteção. E praticidade, né? Então exemplos que a gente dê na evolução da humanidade, ela está sempre buscando algo que possa fazer de maneira mais prática, menos cansativa, mais segura, independente das consequências e resultados. Então temos elevadores, escada rolantes e N outras tecnologias e praticidades que vieram, que geram algumas coisas boas e outras coisas não tão boas assim. Então essa busca por segurança é essa forma que eles falam. A segunda é a fala, é onde a maioria de nós seres humanos queremos de alguma forma ter certeza de tudo e usamos ideologia, religiões, filosofia, ideias, né? Expressando tudo isso para cada vez afirmar que estamos certos, que temos controle, que temos certeza de tudo. Isso muitas vezes faz a gente ficar meio obtuso, né? Meio cego para a verdade. Muitas vezes vem até uma ilusão nessa ímpeto e nessa vontade de termos certeza de tudo. E por último, o mais poderoso é a mente, que vem na parte da identificação. Nós temos que estar identificados, né? Eu sou isso, eu sou assim, sempre serei dessa forma, para também trazer essa certeza. E essa mente é tão poderosa que pode até transformar a espiritualidade, a expansão de consciência em algo egóico, né? Então, e aí a gente precisa olhar para a nossa vida. O que dessas 3 partes está governando a nossa vida? Ou será que são as 3 partes que governam a nossa vida? Eu estou sempre buscando praticidade, segurança, facilidade, bem-estar, prazer na forma. Eu estou sempre querendo afirmar que eu estou certo, que eu tenho certeza, que eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou errado, e eu, sempre distante do todo, do divino, né? E a mente dizendo, eu sou isso e acabou. Eu sou minha profissão, eu sou o meu cargo, eu sou o meu estado, eu sou a minha quantia de dinheiro, eu sou as minhas conquistas, eu sou isso. E que é onde as pessoas se equivocam e perguntam, quem é você? Né? Ela tem dificuldade em responder isso hoje. E a gente tem também no Bhagavad Gita as gunas, né? Que é Rajas, Tamas e Sattva. Tamas é a ignorância, é a passividade, é a inatividade. Está totalmente desconexo de tudo na escuridão, na obscuridade, vivendo na ignorância realmente. E muitas pessoas hoje querem ter a ignorância, são igual os macaquinhos, né? Não me fala, não me conta porque eu não quero saber, tá bom assim do jeito que tá. Eu não quero saber, porque quando eu sei, eu entendo que eu descobri algo e eu preciso me transformar, eu preciso mudar. Rajas é o movimento, é a ação inconsciente, fazer por fazer. Vamos conquistar, vamos fazer ser mais prático, vamos fazer isso, vamos fazer. Mas por quê? Para quê? Tem relação com esse seu ser? Ou tem relação com o fazer dessa cultura, dessa sociedade que a gente vive hoje, só do fazer e do conquistar? E o Sattva, que é a libertação, que é a consciência, que é a clareza, mas que muitas vezes pode ser exacerbada e também deturpada, trazendo tudo isso em benefício do ego que quer governar as nossas vidas. Então, quando a gente deixa esse ego governar a nossa vida voltado totalmente só para a matéria, só para o que está aqui, a gente está totalmente desconexo do espiritual, do divino, que existe em nós.
desconectar de nós mesmos, sempre olhando para fora, o tempo inteiro para fora. E aí eu trago outra relação, que são os dois triângulos que podem mudar a forma que a gente vê a vida, né? Se a gente pegar a estrela de Davi, para quem não conhece aquela estrela de 6 pontas, que estão nas escrituras sagradas, né? Ela é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. E aí, olhando esses triângulos, isso veio num filme com meu filho, O Código da Vinci, um livro que eu li há muito tempo atrás, né? E aí comecei a ligar e associar, e muita coisa começou a cair no meu colo relacionada a tudo isso. Esses triângulos existem em várias filosofias, em várias religiões, né? Então você tem na Cabala, você tem no Kaivalya, você tem na alquimia. Então você tem o triângulo para cima como algo masculino. Então você tem na alquimia o símbolo do fogo e do ar, que são masculinos, para cima, reto, pontudo, na ação, no fazer, né? no ir, na seta, né? Você tem também na Cabala falando sobre a mente, né? Sobre a razão. Você tem no Kaivalya sobre o masculino, né? Falando também desse triângulo. E é um pouco dessa essência masculina, né? Que ela vem para a mente, para o fazer, para o atuar, para o conquistar, para o prover, né? Então é forte, é pontudo, né? E você tem também na estrela de Davi, em várias outras religiões, como algo que é esse equilíbrio, né? O céu, a terra, o divino, e a matéria, a terra, o céu, o divino, e aqui a matéria e a terra, né? É um grande equilíbrio, como o Tao também. O Tao é a energia masculina fecundando a energia feminina, né? Gerando esse equilíbrio. Então tem várias regiões. E o triângulo para baixo, que é o feminino, você também tem, que vem as emoções, vem o fluir, vem o acolher, vem o gerar, né? Tanto isso na Cabala, como no Kaivalya, como na energia feminina, como você também tem nos elementos alquímicos a água e a terra, que é onde eu quero chegar. No Kaivalya se fala muito dos gêneros, né? E fala dessa fecundação do gênero masculino, fecundar o gênero feminino para criar algo. Isso existe em nós, o homem e a mulher, para gerar uma criança, o filho, né? Você precisa dessas duas energias para gerar algo, né? E isso funciona em nós também no dia a dia, é que a gente não percebe, mas a gente precisa sempre de uma energia para fecundar outra para gerar algo. E aí, veja, eu não estou falando de sexo, agora estou falando de energia, né? Energia masculina e energia feminina. Então, quando a gente vem e fala do ar, que é esse pensar, que é esse mental aqui, ele precisa, como energia masculina do ar, fecundar o nosso emocional, que é a nossa energia feminina. E aí, quando essas duas energias se juntam, ela cria algo, ela cria uma vontade, um desejo, criando o fogo, novamente, que é uma energia masculina. E esse fogo, essa vontade, esse desejo gera essa ação que vai fecundar a outra energia feminina, que é a terra, que também é um triângulo para baixo. Então, ar para cima, água para baixo, fogo para cima, triângulo para baixo. Só um simbolismo isso. Mas aí você fecunda com o fogo essa energia feminina, que é a terra, e aí você cria no planeta, cria o que está à sua volta. Então esse é um equilíbrio quando você consegue que o seu pensar fecunde o seu emocional e o seu emocional com o pensar criem esse fogo, essa ação que vai fecundar e junto com a terra vai criar a materialidade, a existência. Até aí está tudo bem. O problema hoje é que existe um grande desequilíbrio. O nosso pensar, que é algo tão genuíno, tão único, né, do ser humano, a forma de pensar, de raciocinar, de poder ter as intuições e receber o que chega para nós, está tão acelerado, tão atrapalhado nos dias de hoje, né, pela essa velocidade, essa pressão da cultura, das crenças, da sociedade, que precisamos conquistar, precisamos fazer, precisamos realizar, precisamos isso, precisamos aquilo. Aquela pressa com tanta informação chegando o tempo inteiro, que a gente começa a não ter mais clareza e consciência do nosso pensar. E aí o tempo inteiro pegando o celular para acessar uma rede social, assistindo séries, assistindo TV, assistindo programas só de lazer, diversão e prazer, já buscando aquela forma, né? Ouvindo só o que os outros falam, achando que os outros são melhores que nós, que os outros sabem muito mais que nós, e nos inferiorizando e deixando o pensamento masculino do externo fecundar o nosso feminino, nossas emoções, gerando então vontades e desejos de um novo masculino que não é nosso, não é 100% nosso. E aí, tendo ação e co-criando na Terra, materializando aquilo que não precisávamos.
E aí é onde nós nos distanciamos do nosso propósito. E essa busca por esse propósito externo o tempo inteiro é trazer esse masculino externo o tempo inteiro para tentar gerar um propósito que não é nosso. O nosso propósito está dentro de nós. Somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então nós já temos agora tudo aquilo que nós precisamos. E quanto mais a gente busca esse masculino externo para fecundar o nosso feminino interno, para gerar aquelas vontades e desejos que não são nós, que nós não precisamos, muitas vezes estamos nos distanciando daquilo que viemos fazer aqui. Porque não estamos aqui a passeio, né? Fomos escolhidos a dedo pelo Criador, pelo Divino, para estarmos aqui agora. O nome que ele dá, a forma que quiser dar o nome, é só um nome, né? Conforme a sua crença, a sua fé. E o universo, o Criador, a questão tem expectativa sobre nós que possamos cumprir aquilo que acordamos e fazer aqui. Mas enquanto estivermos buscando isso no externo e trazendo e fazendo aquilo que não deveríamos talvez estar fazendo, estamos só trazendo sofrimento, desequilíbrio, desordem, confusão. E aí o universo tão perfeito que é, como o nosso corpo humano, quando estamos doentes, estamos em equilíbrio, o que ele faz? Ele traz febre, ele traz inflamação, ele traz os sinais que precisamos entender, que precisamos voltar ao equilíbrio, né? Que é o masculino e feminino do tal, um fecundando o outro e gerando esse equilíbrio. A estrela de Davi, o equilíbrio perfeito. Então o universo vai trazendo sinais, empurrando a gente de volta para o caminho certo, e aí a gente tenta empurrar contra, e a gente não concorda, e a gente não aceita, não entende, e vai gerando sofrimento, desgaste, medo, ansiedade, depressão, desordem, doenças. E normalmente isso já vem de forma bem sutil, os avisos vêm de forma sutil, eles vêm chegando, até que materializa no corpo como uma doença, como uma desordem, como um desequilíbrio, que algo está inadequado, que algo está errado. E a solução para isso é estarmos cada vez mais conscientes de nós, estarmos cada vez mais felizes em estarmos com nós mesmos. Hoje nós não conseguimos ficar com nós mesmos sozinhos. Ficou sozinho, já tem que buscar um aparelho celular para estar rodando tela e assistindo a vida dos outros, e vendo os outros e trazendo o masculino externo. Ou eu preciso ligar a TV, eu não consigo mais comer, que é algo essencial para a gente viver, agradecer aquela comida, aquela coisa tão preciosa que vai trazer energia para poder manter esse corpo, para essa vida que eu tenho tanto medo de perder, que todo mundo tem um medo enorme de morrer, uma vida tão preciosa, mas que eu não estou nem prestando atenção no que é o mais precioso para manter essa vida equilibrada, o que é que eu como, o que é que eu penso, o que é que eu assisto, o que é que eu falo, o que é que eu faço, o que é que eu sinto. Eu quero ver uma vida alienada, mas eu não quero perder essa vida. E aí começa a não fazer sentido como seres tão sábios que nos consideramos. Não quero perder algo que eu não estou nem aí para como eu estou levando ela. Então essa busca de estar com você mesmo, sem celular, sem TV, por alguns momentos, seja silêncio, seja meditação, seja oração, seja só observação, introspecção, é a solução para você começar a se entender, perceber quais são meus pensamentos mais constantes. Eles são meus mesmo? Faz sentido isso com a minha fé, com a minha verdade, com aquilo que eu acredito? Quais são meus sentimentos mais constantes? Por que eu estou sentindo isso? Que pensamentos estão trazendo sentimentos? E que vontades e desejos está gerando para mim? Eu tenho vontade, desejo, vitalidade ou desencanei de tudo isso? E o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Quais são minhas falas, minhas atitudes, meus comportamentos, minhas realizações, meu fazer aqui desse ser que eu estou sendo agora? Então, quanto mais eu paro, silencio, me escuto e me percebo, mais eu consigo trazer esse ser que eu vim ser aqui. Eu consigo perceber o que o universo, o que o meu entorno está me trazendo de informação para que eu possa ser quem eu vim ser aqui. E aí fluindo mais tranquilamente, mais naturalmente, chegando ao nosso propósito com mais clareza, entendendo que aquilo que nós precisamos, nós já temos. Deus, o universo, o Criador, nos entrega aquilo que nós precisamos, nós já temos. Para fazer agora, nesse exato momento, aquilo que eu preciso fazer. Não é amanhã, não é depois. Amanhã e depois Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Mas nesse momento eu preciso fazer meu papel, cumprir aquilo que eu preciso fazer aqui. Mas com consciência, com clareza de quem eu sou, sendo quem eu sou. Porque quando eu começo a entender quem eu sou e começo a ser de verdade aquilo que eu preciso ser, eu começo a transbordar e automaticamente já estou cumprindo meu propósito. Mas eu preciso ser essa pessoa. Estamos num planeta escola. Aqui é um planeta para evolução. Viemos aqui para aprender, servir e aprender, evoluir, desenvolver. Então esse é o principal propósito. Está aí a resposta. O principal propósito é nos desenvolvermos, nos percebermos, nos reconhecermos.
Fazemos a reforma íntima. Por isso estamos aqui. E quando fazemos isso, automaticamente já estamos servindo ao todo, porque estamos evoluindo, melhorando, transbordando amor, transbordando bondade, transbordando consciência, sendo exemplos daquilo que gostaríamos de ser. Então a reflexão que eu queria deixar hoje para você: você está sendo o que você veio ser? Ou você está só querendo fazer? É o seu masculino que está fecundando o seu feminino? Ou é sempre o externo que está fecundando os seus pensamentos, seus sentimentos, os seus desejos, o seu fazer nesse mundo? Desejo que você tenha uma vida com clareza, uma vida com um propósito, com leveza, com bom humor, com consciência. Cada vez mais amando quem você é, reconhecendo esse ser divino que você é. Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.